preletor, pastor e psicólogo Wagner Ribeiro. Abram suas Bíblias rapidamente. Eu não quero nessa noite tomar muito do seu tempo, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 46. Alguém já leu aqui? Eu acho que foi o amado a ler o livro de Salmos 46. Eu quero introduzir hoje com o livro de Salmos 46. Prometo que eu vou ser breve nessa noite, então eu peço que você redobre a sua atenção. Eu vou ser fiel ao horário. Queria agradecer mais uma vez o convite do pastor Carlos Braga, minha amiga, a pastora Nilzete, pessoas que a gente já tem uma aliança já. Meu pastor William, feliz em rever o senhor nas antigas já. Mas amém. O livro de Salmos 46. Queria que você prestasse muita atenção. O livro de Salmos 46, versículo de número 1, diz: Deus é. Diga: Deus é. Deus é. O versículo de número 5 diz: Deus está. Diga: Deus está. Deus está. O versículo de número 10 diga: Ele faz. Ele faz. Deus é com você. Deus está com você. E Deus faz por você. Glória a Deus, aleluia. O Deus que a Bíblia relata aqui no livro de Salmos 46 é o mesmo Deus que nessa noite está entre nós. É o Deus que, quando as coisas parecem que vão ficar difíceis, elas vão ficar, Ele diz: eu sou. Glória a Jesus. Quando as coisas começam a dificultar, parece que eu vejo muitas vezes a gente procurando: Deus, aonde você está nesse quesito da minha vida? Aonde o Senhor se encontra durante esse processo? Diga: Deus, nunca me abandonou. Diga: por quê? Ele é. Então a Bíblia começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e aí ele vai fazer questão de esclarecer: socorro, bem, em que momento? É que às vezes é necessário acontecer algumas coisas na nossa vida para que Deus ele possa nos socorrer. Diga: toda vez que eu passar por um momento de dificuldade, diga: Deus, Ele vai ser o meu refúgio. Se necessariamente Ele é o seu refúgio, então por que é que algumas vezes a gente fica com medo? E quem é que nunca sentiu medo na vida? Até os mais sinceros de coração, como Pedro, que está assentado à mesa com Jesus, e que Jesus falou: olha, dentre vai ter um aqui que vai me negar. Não, Jesus, qualquer um nessa mesa aqui poderia te negar, menos, mas é o que nega 3. Diga: até os mais fortes e os mais valentes têm medo. Mesmo quando a gente sabe que Deus é conosco, ainda assim a gente tem medo. Quem é que nunca ouviu falar sobre a história de Elias? Um homem que parece que eu vejo que tudo que ele falava acontecia. Era um homem destemido, era um homem cheio de autoridade, era um homem cheio de unção. É esse mesmo homem que faz chover, que para de chover. É esse mesmo homem que vai e mata mais de 450 profetas. É esse mesmo homem que ressuscita o primeiro morto que a Bíblia relata. É esse homem que vai e ressuscita uma pessoa. É esse mesmo homem que estamos falando, que teve medo de uma única mulher quando ela disse: olha, eu vou matar ele. Mas como é que você tem medo vendo a ação de Deus, os milagres, os prodígios, depois de ter visto tanta coisa? Como é que a gente pode ter medo? Deus era com Elias, sim ou não? Mas Elias teve. Primeira pergunta de Jesus para você nessa noite: o que é que você tem tido medo? O que é que está impedindo você de avançar e prosseguir?
sobre os desígnios que Ele deu para você. Teve um homem que Deus ele deu um comando, deu um decreto. A gente está falando de Jonas. Olha, Jonas, eu vou te mandar para tal lugar. A Bíblia relata que ele se levanta e ele não vai para frente, ele vai atrás. Ele teve medo, ele não conseguiu, pastor Carlos Braga, seguir aquilo que Deus havia mencionado para ele e dito para ele que era para ele fazer. O que é que Jesus tem falado para você e que você tem sido relutante em fazer? Aquilo que Ele já falou no seu coração. Não queria uma confirmação, não. Você não queria uma confirmação porque a confirmação Deus já te deu. Isso aqui é tão simples e sério que muitas vezes na nossa vida a gente fica perguntando: Deus, se o Senhor me der uma resposta, se o Senhor usar a pastora, o bispo, o apóstolo, a missionário, o diácono, o obreiro, o pastor, não, Deus já falou tanto com você, só falta uma coisa: você agir. E eu vou provar isso daqui no decorrer desses 3, eu não vou me abster, eu vou falar somente sobre esses 3 pontos. A primeira coisa é quando Deus fala alguma coisa que você não quer, vem logo a desculpa. Que desculpa? Eu vou esperar uma confirmação de Deus. É ou não é? Se Deus confirmar, então eu vou. Aí a primeira pergunta é: você não conhece a voz de Deus? Porque se você está pedindo confirmação, é só uma pergunta. Você não conhece a voz dele? Porque se o nosso pai e a nossa mãe estivesse aqui dentre nós, exatamente agora, e falasse assim: meu filho, pega uma água ali, você saberia qual é a voz da sua mãe, sim ou não? Então por que é que todas as vezes que Deus ele dá um comando, a gente fala: não, eu preciso de uma confirmação, eu preciso entender se é Deus? Não. Diga nunca, mais alto, diga nunca. A questão foi a resposta. A questão nunca foi a resposta. A questão é: o que é que você faz quando Deus responde o seu coração? É completamente diferente, pastor Carlos Braga. Uma coisa é você dizer que não sabe. Para que é que você quer saber uma coisa que você não vai fazer? Exemplo, vou pegar aqui algo que se encaixa. Quem é que o médico já falou: você precisa fazer um regime, você precisa ter cuidado com o açúcar, com a gordura, porque isso vai trazer. Sim, se a resposta fosse a solução, a pergunta é: por que é que você continua fazendo essas coisas? Nunca foi resposta. Nunca foi resposta. É o que você faz quando Deus responde o seu coração. Mas Ele é na sua vida. É ou não é? Mas nem sempre a gente, mesmo Ele sendo, a gente faz aquilo que Ele manda. Diga: eu preciso não somente ouvir, mas obedecer. Obedecer é a parte mais difícil. Quantos homens e mulheres de Deus ouviram a voz e endureceram o coração? Trazendo para a nossa realidade. Quantos de nós Deus falou, repetiu, cansou de falar e a gente respondeu para Deus: eu estou esperando um direcionamento. Dá para entender? Que tipo de direcionamento você está esperando que Ele já te respondeu? Faz tempo. Diga: mas Ele é. Independente do medo que muitas vezes toma conta do nosso coração, a gente falou aqui rapidamente de um discípulo chamado Pedro, que o próprio Jesus disse: nós iremos atravessar para o outro. Ele estava dizendo: Deus é. Enquanto vai num barco, forma um temporal, uma tempestade. E durante esse temporal, dessa tempestade, a Bíblia relata que Jesus estava Mas aqui eu tenho uma dúvida, pastor Carlos Braga. Se aqui é uma família e aqui é uma casa e está todo mundo dormindo, se aí fora tem tiroteio, todo mundo acorda, mas Jesus continua
Mas eu tenho uma pergunta. Por que que os discípulos acordam e por que que Jesus permanece? Meu Deus. Diga, só permanece dormindo quem está com o coração em paz. Eita. O mundo pode estar tribulado, pode ter várias coisas, mas aquele que promete e garante. Ele não disse que não teria tempestade, ele não disse que não teria vento, ele não disse que não teria problema, ele só disse: nós iremos atravessar para o outro, porque ele. E quando você entende que ele é, as coisas começam a ficar menos difíceis. Não é que vai ficar fácil, fica menos difícil, porque você não passa só, ele vai estar com você. É ele que está garantindo aqui que Deus é. Diga: Deus, na minha vida é. Aleluia. Eu creio. Aí em cima dessa palavra que Jesus está dizendo: ei Pedro, eu sou contigo, meu filho, vem cá. Mas vem cá, rapaz. Ele vai. E aí acontece com Pedro o que acontece com cada um de nós. Meu Deus, Jesus, mas eu abri o ministério. Esse irmão do lado, entendeu? Já está. Eu já senti a retaliação deles. Mas quem que disse que ia estar com você? Deus. E antes de você chegar aqui, já estava aqui. Aleluia. Então por que é que a gente tem medo se ele é? Olha, Deus. Aleluia. Tem 4 homens. Primeiro é Daniel. E Deus era com Daniel, sim ou não? Sim. É por isso que ele não se curva. Ele está lá, filho, porque não tem negócio, não tem conversa. Se vir, pai, pode me matar aqui, mas eu não vou retroceder, eu não dobro o joelho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que vão pregar da nossa lealdade, da nossa sinceridade, sabendo que Deus era a nossa vida, e vai promover situações para poder nos acusar. Aí, todo mundo se dobrou, mas ele, não foi ninguém não, eu peguei ele orando. Joga ele na cova dos. Quem estava lá? Deus. Diga: quem estava lá foi Deus. Então quando Deus está dentro de um cenário, nada acontece, só acontece a mão de Deus ou permissão de Deus. Então se isso acontece a mão ou a permissão, a gente não tem que ter preocupação, porque ele está permitindo ou mandando. Aleluia. Só que diga antes, ele dá escala. Amém. Se você não aguentar, a Bíblia diz que ele não dá um escape, ele não dá uma prova que você não possa suportar. Sim ou não? E quantos dizem não? Deus, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais. Sim ou não? Como que ele não sabe? Se ele que está dando a prova para você, ou ele que está permitindo que a prova chegue até você. Meu Deus. Sadraque, Mesaque e... Só que a Bíblia vai dizer que mandou acender lá e aumentar quantas vezes? 7. Aí diz que depois apareceu o quê? Oh, aleluia. Na vida de muitos, ele é o quarto. Mas na vida de alguns, ele é o primeiro, ele é o primeiro. Ele é o primeiro! Não importa o que você está achando, não importa como você está vendo, mas antes de acontecer alguma coisa, ele já estava lá. Ele é. Meu Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Diga: Deus faz. Deus faz. Tem momentos da nossa vida que as coisas ficam difíceis e a gente usa uma palavra: Deus, aqui só o Senhor. Deus está tão difícil aqui que só se o Senhor entrar numa intervenção. Sim ou não? Sim. É nesse momento que vem o versículo número 5 que diz que Deus faz. Diga: na minha vida, Deus faz. E se você sabe que ele faz, por que você ainda fica duvidando, sabendo que ele faz mesmo? Fez na vida de tantos irmãos nossos que já morreram, por que não vai fazer na nossa também? Vou provar e vou usar ainda o exemplo de Pedro. Pedro vai
e no meio da tempestade Pedro tem medo e começa a afundar. Ele diz: mestre, socorre. Aleluia. Ele deu a mão e tirou ele, que ele estava afundando. É Deus fazendo. Glória. É Jesus. Olha quanta situação você parecia que ia afundar, estava até afundando, mas quando você clamou, ele deu a mão e você saiu do problema. Diga por quê? Ele faz. Se tivesse a oportunidade aqui, todo mundo fala assim: Jesus já fez alguma coisa? Eu tenho, Jesus fez na minha aqui. Eu tenho. Todo mundo queria que Jesus fez alguma coisa, porque ele literalmente faz. Só que diga: eu preciso clamar. Existe, pastor Carlos Braga, uma diferença entre oração, que é conversa, e clamor, que é socorro. Vou provar. Jeremias 33, 3. Clama. Ele poderia falar: olha aqui comigo. Poderia ou não poderia? Mas o que ele começa dizendo? Aí ele diz: depois que você clama, o que ele faz? Tem muitos aqui que ele não respondeu porque você não está clamando, você só está orando. É simples. A questão não é uma mensagem, não. A questão é dar para você entender como é que a gente tem alguns acessos. Não adianta falar de tanta coisa e você não tem um acesso. Aqui é para você ter um acesso sobre o que ele quer que você faça. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas, solto. Só que tem um detalhe, pastor, que no final, Léo, me chama a atenção. No final ele diz que é o quê? Coisas que o quê? Que eu nunca vi. Peraí, mas pastora, tem algo aqui que está. Ele diz: clama a mim. E ele diz que ele vai me responder. Mas como é que ele diz para eu clamar, que ele vai me responder, e agora ele está dizendo que eu não sei o que é? Ele que está dizendo: clama, responder-te, anunciar-te coisas novas e firmes. Ele está falando. Só que no final ele fala que eu não sei. Pergunte por quê, pastor? É novidade de Deus sobre a sua vida. É novidade de Deus sobre a sua vida. E novidade a gente não sabe porque é surpresa. Eita Jesus. Aí tem esse texto, foi exatamente esse texto que Deus me deu. Não vos lembrei das coisas passadas e nem. A maioria das vezes as coisas não acontecem porque a gente fica pensando no que aconteceu. Aí ele está falando: espera aí, eu tenho que fazer algo na sua vida, mas eu preciso que você se desapegue primeiro aquilo que está te prendendo lá atrás. Porque ninguém consegue ter um relacionamento se estiver magoado. Ninguém consegue estar bem ou ensinar algo para o pai se estiver machucado com o seu pai. Diga: eu preciso me esquecer das coisas velhas. Porque Deus, no ano de 2024, vai fazer tudo diferente. Você precisa acreditar. Mas eu vou dizer aqui, sabe qual é o problema? Virou 2024, os mesmos problemas se apareceram. Permissão, cheguei. Você viu aquele mesmo problema? Esqueça. Quem está dizendo é ele. Os problemas, você acha que vai desaparecer? O problema vai se apresentar. Agora é você que vai dizer para o problema como é que você vai se comportar. Você está mostrando para o problema de ser pequenininho. Mostra para o problema o tamanho do seu. Aleluia. Tem tantos irmãos que estou fraco. O que eu mais encontro é: meu pastor, eu sei que Deus fala muito com o senhor. Eu queria que o senhor fizesse uma oração, né? Para Deus me dar essa resposta. E Deus não fala com você? Eita Jesus. Quer dizer, você precisa que eu seja o seu intermédio para Deus falar com você?
Deus ele vai falar, pode me usar? Pode, mas Deus ele quer falar com você. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Ou você quer viver da minha experiência? Rapaz, conheço o pastor Wagner, Deus fala com ele de uma forma sobrenatural. Quando ele pega na pessoa, rapaz, a pessoa se treme. Sim, mas você quer ver do que Deus está fazendo na minha vida? Não, Deus me use também. Tem pessoas que só vivem da experiência do... Procure ter sua própria experiência. É o Deus que é o Deus que está e é o Deus que faz. Diga a Deus, na minha vida, Ele é, Ele está e Ele faz. Quando a gente caminha para o versículo de número 11, 9, 10 e 11, ele diz que Ele faz cessar o quê? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Talvez todo mundo aqui conheça choque civil, federal, BOP, SUOS. Se você quiser denominar aí como instituição organizacional. Quantas dessas você conhece que cessou a guerra? Nenhuma. Mas diga, eu conheço um que quebra o ar, que corta a lança, que joga os carros no fogo e faz cessar a guerra do início até o final. Esse é o Deus que você serve, que está aqui nessa noite. É o Deus que é o Deus que está e é o Deus que faz. Meu Deus, só que às vezes a gente não sabe como utilizar a estratégia. Diga, a pergunta errada no momento errado traz a resposta errada. Agora a pergunta certa, na hora certa, no momento certo, traz a resposta. Vou dar um exemplo. Meu filho, meu pai, eu queria ganhar uma bola. Me pediu uma bola fora de hora. A resposta foi o quê? Não. Na lata. Aí ele meio que se entristeceu. Pô, meu pai. Não. Tem pô, meu pai, meu paizinho, papaizinho. Tem. Na hora errada, a resposta é o quê? Não. Mas na hora que você está bem, você passou de ano, está fazendo suas atividades, na hora que você passar, a resposta é sim. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente chega no momento errado para pedir as coisas erradas para Deus, que não é o momento. E a resposta vai ser: mas pastor, o Senhor disse que Deus é, que Deus está, que Ele faz. É exatamente isso. Mas não é no seu momento. Diga, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas sobre a sua vida. Só que todo mundo quer logo a surpresa, não é? Eu queria logo saber qual é a surpresa do meu aniversário. Eu queria logo essa surpresa, é ou não é? Todo mundo fica na expectativa, fica ou não fica? Seria tão bom se fosse no estralar do dedo que as coisas acontecessem, mas não é. Mas diga, eu estou me preparando para receber o melhor de Deus sobre a minha vida. Finalizo somente com o texto. Acabei. Não é uma pregação. A pregação vai ser outro dia, outra oportunidade, na outra quarta-feira. Isso aqui é machucar o tempero, o horário está avançado. Mas eu não podia deixar de deixar uma mensagem, um recado, um zap de Deus para a sua vida. Ezequiel 37, versículo de número 1. Eu só vou ele, finalizou. Ezequiel 37, versículo de número 1, diz que ele foi levado ao, diga, deserto. Ele foi levado ao vale de ossos. Quem quer ser levado ao vale de ossos secos? Ninguém quer. Quer ou alguém aqui quer? Mas diga a Deus. Prova. Prova ou não prova? Aí sabe o que acontece? Presta atenção, redobra a atenção. Acabei. É só 4 exemplos. Finalizei. No primeiro exemplo, Deus está aqui você de um lado, do outro. Tem 3 personagens aqui. Primeiro exemplo, esse daqui entrou na prova porque deu ouvido ao irmão.
Esse daqui entra porque é teimoso, dali entra porque deu legalidade ao diabo. Só que nos dois primeiros casos, a gente pede perdão e volta, porque ele perdoa, sim ou não? Sim. No terceiro caso, a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá. Eu falei de 3, falei de quantos? Mas diga, vem um quarto. Fala, vem um quarto. E pior. Diga, e pior. Esse quarto não é porque seu irmão erra, não é porque você erra, não é porque você deu legalidade ao diabo. Diga, o quarto é Deus querendo me provar. Você lê que está no livro de Ezequiel 37, que leva ele, o diabo? O diabo não tem nada a ver com o diabo, o irmão não tem nada a ver, o meu pecado não tem nada a ver. É Deus pegando você e falando: eu quero lhe conhecer, a sua essência aqui agora. Quando tudo está difícil e você está no meio do vale, quem é você? Quem é você no meio do vale? Aí Deus quer saber agora quem é você no meio do vale. Aí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, e aí, qual o cenário aqui? Oh Deus, o Senhor está vendo qual é o cenário? Ezequiel, esses ossos podem reviver? O que é que ele responde? Ele pega de forma inteligente e fala: Deus, o Senhor me conhece. Se o Senhor quiser nessa noite, o Senhor pode remover o vale do viver. Se o Senhor quiser, a vassoura e o choré canta a vassoura e subir de casto, subir de cor. Se Ele quiser remover, Ele remove, mas Ele está perguntando: o que é que você quer que eu te faça ainda essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Ele está perguntando para você: o que é que você quer que Ele te faça? Aí Ele diz: profetiza, Ezequiel. Ele está mandando você profetizar sobre esse vale que você está vendo que é difícil, que para você é difícil mesmo, e que só um milagre vai acontecer. É aí que entra o clamor. Diga, é aí que entra o clamor. E aí ele está esperando. Tá, você até falou bonito, mas por que você não me clamou ainda? Você vê a diferença daquilo que a gente fala para aquilo que a gente pratica? É uma diferença muito grande. Falar é fácil, e praticar, se fosse fácil, todo mundo já tinha arrebatado aqui. Se ela, Deus não mereceu ser arrebatado, só precisa ver minha vida. É ou não é? Só que nessa noite ele veio se apresentar como Deus que é, como Deus que está e como Deus que faz. Só que no meio da trajetória acabei, gente. Muitos de nós pararam no meio do vale. E é por isso que no versículo de número 2, a Bíblia relata que Deus fez você caminhar. Quem te colocou, pastor Carlos Braga, no meio de um cenário que não está favorável, não está florescendo, foi Ele. Mas quem quis parar foi você. A Bíblia relata que Deus coloca a pastora Elisete, mas Deus não relata que mandou ela parar. Deus te colocou no meio de um vale, de um problema. Ele te colocou no meio de uma situação desfavorável, mas Ele nunca te mandou parar. Por que você parou? Por que parou de profetizar? Por que parou de clamar? Lembra quando Jesus vai ao casamento? Que transforma a água em? Você sabe que momento é que a água foi transformada? Foi quando encheu e eles caminham, que quando chega já era vinho. Pastor, não entendi. Eles não pararam. Era água, mas no comando foi transformado. Eu estou profetizando na sua vida que pode até ser água, mas se você não parar,
se você continuar marchando, você vai receber a sua bênção e a sua vitória. Recebe em nome de Jesus, pastor Carlos Braga, em nome de Jesus, e a paz que glorifica o nome de Jesus.